Você já reparou como são justamente os mais puros os que mais se destroem quando o mundo mostra os dentes? Vivemos em uma cultura que exalta a pureza como se fosse um escudo inquebrável. Ser puro é visto como um ideal, um elogio, uma espécie de blindagem moral contra os males do mundo. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque para Maquiavel, a virtude, aquela virtude que tanto falamos neste canal, não é pureza, mas capacidade de adaptação, força interior, inteligência prática diante do caos. A pureza, ao contrário, é frágil. E mais do que isso, é uma fragilidade disfarçada de superioridade moral. A pessoa pura, que acredita firmemente na bondade, na justiça absoluta, nos valores inegociáveis, se recusa a ver o mundo como ele é. Ela vive em um campo idealizado, onde tudo deveria funcionar segundo as regras do bem. Mas o mundo real é composto por jogos de interesse, ambições disfarçadas, manipulações delicadas e estruturas de poder que pouco ou nada se preocupam com boas intenções. E o que acontece quando essa pureza encontra a realidade? Ela se quebra. Ou pior, se distorce. Maquiavel sabia que os que tentam governar ou viver segundo uma moral perfeita e inalterável acabam esmagados pelos fatos. A política não recompensa os ingênuos. Ela os usa, os descarta ou os transforma. O príncipe que tenta governar apenas com compaixão e honestidade não permanece no trono. É removido, humilhado, eliminado. E muitas vezes, antes disso, é corrompido por dentro. É nesse ponto que começamos a entender como os mais puros se tornam demônios. Eles não nascem inclinados ao mal, pelo contrário. Mas a rigidez de sua pureza é exatamente o que os impede de se adaptar, de se proteger e, acima de tudo, de compreender os jogos que os cercam. O resultado: quando finalmente percebem que a bondade não os salvou, que o mundo não retribuiu sua integridade com justiça, o que emerge de dentro deles é algo completamente oposto: o ressentimento. E o ressentimento de quem acreditava estar do lado da luz é um dos sentimentos mais destrutivos que existem. Porque quem sempre foi mau espera pouco da vida. Mas quem cresceu acreditando na justiça espera tudo. Quando esse tudo não vem, a frustração se transforma em revolta. E a revolta de quem se sentia moralmente superior tem sede de vingança. Não apenas contra quem o feriu, mas contra o próprio mundo. Contra todos. É aí que o puro se torna perigoso. Não porque ele tenha mudado de essência, mas porque a essência que acreditava ter não sobreviveu ao confronto com a realidade. E, ao invés de reconstruir sua visão de mundo de forma mais madura, ele opta por destruir o mundo que o decepcionou. Maquiavel enxergava isso claramente. Ele escrevia para uma Itália esfacelada por guerras, traições e alianças quebradas. Ali, os puros, aqueles que achavam que a política devia ser conduzida por valores morais absolutos, não sobreviviam. Eram manipulados pelos astutos. E quando percebiam, já tinham se tornado aquilo que mais temiam. Não porque eram essencialmente maus, mas porque eram essencialmente frágeis. Existe algo de trágico nesse processo. Imagine um jovem que cresce acreditando que o bem sempre vence, que os bons sempre são recompensados e que o mundo, no fundo, é justo. Ele vai acumulando pequenas frustrações, ignorando sinais, racionalizando injustiças. Até que um dia, acontece algo que não dá para ignorar. Uma traição, uma humilhação, uma perda, um colapso moral. E aí, ele percebe: todas as suas crenças não o protegeram. Pior, foram parte da armadilha. Nesse momento, algo se quebra. Mas o que emerge dos cacos não é a maturidade, é o monstro. O demônio que habita o puro é silencioso, mas é paciente. Ele se alimenta de decepções, de injustiças não digeridas,
de moralidade ferida. E quando finalmente assume o controle, ele vem com um discurso: fui bom demais por tempo demais. A pureza se converte em uma espécie de licença para a crueldade. Como se agora tudo fosse permitido. Como se o mundo devesse pagar por não ter reconhecido o valor daquela alma nobre. Maquiavel nunca escreveu sobre isso com essas palavras, mas nos deixou todos os indícios. Ele desconfiava da bondade intransigente. Ele sabia que, em política e na vida, quem não entende a perversidade dos outros acaba participando dela. Não como vítima, mas como novo algoz. E talvez o mais perigoso de todos seja aquele que se convenceu de que o mal que faz é justiça. Esse é o paradoxo que precisamos encarar. Os puros se tornam demônios não apesar de sua bondade, mas por causa dela. Porque não compreenderam seus limites. Porque não aceitaram que o bem, sozinho, não é suficiente. Que só a virtude, essa força que une inteligência, astúcia e coragem, pode navegar o caos sem ser devorada por ele. E aqui surge uma pergunta inevitável. Se a pureza é tão frágil, tão facilmente corrompível, o que acontece no momento exato em que ela colide com a realidade? Como esse choque brutal inicia o processo de queda? Será que é nesse instante, nesse trauma silencioso, que a semente do demônio começa a germinar? Você já teve aquela sensação incômoda de que algo não está certo, mas não quer acreditar? Talvez tenha sido uma traição de alguém que você jurava ser incapaz de tal coisa. Ou uma injustiça evidente cometida contra você e ninguém fez nada. É um tipo de dor silenciosa, mas cortante. Um colapso que não faz barulho, mas estilhaça tudo por dentro. É isso o que acontece quando a realidade colide com a fantasia moral. A pessoa pura, aquela que construiu sua identidade em torno de princípios inabaláveis, costuma caminhar com uma confiança quase inocente. Ela acredita que, se fizer tudo certo, o mundo retribuirá. Que há uma espécie de equilíbrio moral invisível regendo as engrenagens da vida. Mas quando o mundo se mostra indiferente à sua integridade, ou pior, quando responde com hostilidade, ela não sabe para onde ir. Porque veja, não é apenas a realidade que entra em colapso, é a própria identidade que rui com ela. É nesse exato ponto que Maquiavel se tornaria um espelho incômodo. Porque ele sempre nos avisou, a realidade não se curva à moral, ela se curva à força. E essa força para ele não era violência bruta, mas a capacidade de ver as coisas como são, não como gostaríamos que fossem. O problema é que os puros vivem presos nesse como gostaríamos. E quando o mundo mostra os dentes, esse idealismo vira um cárcere. O primeiro reflexo é a negação. Isso não pode estar acontecendo. Não é justo. As pessoas não são assim. Mas a realidade insiste. Ela não muda de comportamento porque você tem valores. Ela não alivia porque você é do bem. Ela não negocia com seus princípios. E é aqui que algo profundo se rompe. O indivíduo que cresceu, acreditando que sua moral seria suficiente, começa a sentir raiva. Uma raiva densa, confusa, que não sabe a quem se dirigir. Às vezes é contra o sistema, outras vezes contra as pessoas, mas em muitos casos é contra si mesmo, porque no fundo há uma sensação de culpa. Fui ingênuo demais, fraco demais, cego demais. Essa culpa não produz humildade, produz revanche. E é nesse ponto, nesse exato ponto, que o puro dá o primeiro passo rumo ao abismo. Ele não quer apenas se proteger, ele quer reagir. Ele quer devolver o golpe. E para isso, começa a recalibrar seus valores. Aos poucos, vai abrindo exceções, vai aceitando o que antes considerava inaceitável. E o faz com uma lógica muito perigosa. Se eu continuo jogando limpo, perco. Então é hora de aprender a jogar sujo. Mas veja, esse jogo sujo não começa grande, ele começa pequeno.
com decisões que parecem inofensivas, com justificativas que na superfície ainda carregam o peso da virtude. É só uma exceção. Só dessa vez, eles mereceram. Essas microtransgressões, quase invisíveis, são o que Zimbardo chama de a trilha descendente. E Maquiavel, por sua vez, chamaria de aprendizado político. A transformação não é abrupta, ela é gradual, silenciosa, quase sempre imperceptível até que já seja tarde demais. A pureza dá lugar à frieza, a empatia se transforma em cálculo. O idealismo vira amargura. E no centro disso tudo, nasce uma convicção. O mundo real não tolera inocência. Mas a ironia trágica é que essa nova visão, embora mais lúcida, não vem acompanhada de sabedoria, e sim de ressentimento. Não é uma transformação madura, é uma reação emocional. E por isso é tão perigosa. Maquiavel compreendia essa dor. Ele não desprezava os valores, mas sabia que quando não acompanhados de estratégia, eles não só falham, eles destroem. Ele via a queda dos bons, não como uma falha moral, mas como uma falha de leitura da realidade. Porque querer o bem não basta. É preciso entender como o mal se move. Aqueles que se recusam a olhar para o mal, que evitam entender seus mecanismos, acabam sendo surpreendidos por ele. E então, ao invés de resistirem, se tornam parte dele. Aqui entra um ponto crucial. Ninguém se torna demônio de uma vez só. É um processo, uma curva invisível, um desvio pequeno hoje, outro amanhã. Um endurecimento progressivo do coração, justificado por experiências reais de dor. O mundo machuca, e a resposta não é crescimento, é defesa. Mas uma defesa que vira ataque. Ataque que vira hábito, e o hábito que vira identidade. A pureza, então, se converte em fanatismo. A necessidade de acreditar que era uma boa pessoa se transforma em ódio contra todos que lembram aquilo que foi perdido. E o que era apenas um conflito interno vira uma guerra contra o outro, contra o diferente, contra o que pensa fora da nova lógica. Esse é o momento em que o puro já não existe mais, mas ainda carrega dentro de si a lembrança do que foi. E essa lembrança funciona como uma desculpa para os horrores que comete. Eu sei o que é o bem. Eu já fui bom. Então, se estou fazendo isso agora, é porque é necessário. Essa lógica é o passaporte para a crueldade justificada. E não há nada mais perigoso do que um demônio que acredita estar fazendo o certo. Zimbardo mostrou isso no experimento de Stanford. Jovens comuns, sem histórico de crueldade, mergulharam em papéis opressivos quando a estrutura permitiu, ou exigiu. Eles não eram monstros em essência, mas foram levados a se tornar algo que não reconheciam. Não porque fossem ruins, mas porque eram ingênuos sobre o que o ambiente podia fazer com eles. E você? Está seguro da sua própria moral? Tem certeza de que nas mesmas circunstâncias resistiria? Essa pergunta é desconfortável. Mas ela precisa ser feita. Porque, como Maquiavel diria, quem não conhece o poder que as situações têm de moldar o ser humano, não governa nem a si mesmo. E é por isso que precisamos continuar. Porque entender o ponto de ruptura entre moral e realidade é só o começo. O verdadeiro mergulho começa quando a pessoa percebe que, em muitos casos, agir contra sua consciência pode ser mais confortável do que enfrentá-la. E isso nos leva ao próximo capítulo da nossa jornada. Porque agora é hora de encarar um dos mecanismos mais perigosos da natureza humana, a obediência. Aquela que começa com "eu só estava cumprindo ordens" e termina com horrores que ninguém mais quer assumir. Imagine o seguinte: você está numa sala, diante de uma figura de autoridade, um homem de jaleco branco, postura firme, voz segura. Ele diz que tudo está sob controle, que o que está prestes a acontecer faz parte de um experimento importante necessário para o bem maior. Você hesita,
olha para os lados. A dor envolvida. Há sofrimento. Mas ele insiste. Continue. Você não será responsabilizado. E então, você obedece. Esse é o experimento de Milgram, um dos mais perturbadores já conduzidos na psicologia moderna. E o que ele revelou é assustador. A maioria das pessoas, mesmo sem serem cruéis, é capaz de causar dor extrema a um semelhante simplesmente porque alguém em posição de autoridade mandou. E o que isso tem a ver com a pureza? Tudo. Porque o puro, acostumado a viver segundo regras claras, também é o mais vulnerável à figura da autoridade. Ele foi treinado para obedecer, para confiar, para não questionar. Ele aprendeu que seguir as normas é o que o torna bom. E, ironicamente, é exatamente isso que pode levá-lo ao pior. Maquiavel não usaria os termos de Milgram ou Zimbardo, mas ele conhecia a alma humana. E sabia. As pessoas não são movidas apenas por princípios, mas por medo, por conveniência, por hábito. E o mais perigoso dos hábitos é o de obedecer cegamente, acreditando que isso nos isenta de culpa. A obediência, nesse contexto, é uma fuga, uma desculpa elegante, uma forma de silenciar a própria consciência. Porque, se alguém mais poderoso disse que é certo, quem somos nós para discordar? Se a ordem vem de cima, então o mal se dilui, se pulveriza, e ninguém se sente verdadeiramente responsável. É assim que o demônio se instala. Não com gritos nem com fúria, mas com silêncio e aceno de cabeça. Zimbardo viu isso acontecer em Stanford. Jovens comuns se tornaram cruéis em questão de dias, não porque eram sádicos, mas porque receberam permissão para agir de forma impiedosa. O uniforme, o cargo, a estrutura, tudo conspirava para convencê-los de que estavam apenas fazendo o que deveria ser feito. É um veneno lento, mas eficaz. E o mais trágico é que muitas vezes a obediência vem travestida de lealdade, de patriotismo, de compromisso. A pessoa pura, que sempre se orgulhou de seguir as regras, de respeitar os superiores, de fazer o certo, não percebe que já ultrapassou a linha, que já está do outro lado, que o que faz, ainda que com a voz trêmula e o coração apertado, já deixou marcas irreversíveis. Maquiavel diria que é necessário saber quando não obedecer. Que seguir ordens pode ser útil, mas pensar por si mesmo é indispensável. Um príncipe que se curva demais às vontades de outros perde seu poder. Um homem que nunca questiona perde sua alma. Mas por que é tão difícil desobedecer? Porque desobedecer exige solidão, coragem, consciência. E isso nem sempre é confortável. Obedecer, por outro lado, nos dá um senso de pertencimento, nos alivia da carga moral, nos permite dormir tranquilos dizendo a nós mesmos que não tínhamos escolha, que a culpa era de outro, que a responsabilidade era do sistema, da empresa, do governo, do comando. Mas a verdade é simples e brutal. Toda obediência tem um preço, e o preço da obediência cega é a perda da humanidade. O puro que se torna demônio não acorda um dia decidindo causar o mal. Ele chega lá aos poucos, por omissão, por conivência, por se deixar levar. E cada pequena escolha, cada ordem não questionada, cada silêncio cúmplice, o empurra um pouco mais para o fundo do abismo. E quando finalmente percebe onde está, o que fez, o que permitiu, já não há retorno. A obediência não apenas o protegeu, o moldou. Ele se tornou aquilo que jurava combater, não por malícia, mas por conveniência, por medo e por um desejo antigo e mal resolvido de se sentir aceito, de fazer parte, de agradar ao poder. Esse é o ponto em que a pureza se torna irreconhecível. Ela ainda se acha moralmente superior, mas já não pensa por si. Apenas executa, apenas cumpre, apenas sobrevive. E é aqui que precisamos fazer uma pausa brutal. Quantas vezes você já fez algo com o qual não concordava, mas fez porque era o que mandaram?
Quantas vezes você calou quando deveria ter falado? Quantas vezes você se escondeu atrás de uma hierarquia para não encarar o peso da sua decisão? Essas perguntas incomodam, mas são elas que nos impedem de virar aquilo que tememos. Maquiavel, por mais duro que fosse, nunca incentivou a crueldade gratuita. Ele só nos pedia uma coisa: clareza. Olhar para o mundo como ele é. E, a partir disso, escolher, assumir, decidir. Porque o verdadeiro poder não está em obedecer, está em saber quando dizer não. O mundo está cheio de demônios que só estavam cumprindo ordens. E a história nos mostra que, nesses casos, o inferno não é metafórico. Ele se torna real, palpável, concreto. Feito de prisões, campos de concentração, torturas, massacres. Tudo isso começou com pessoas comuns, normais, gentis até, que um dia apenas aceitaram fazer o que lhes foi pedido. E se você acha que está imune, que nunca faria algo assim, talvez seja exatamente com você que o perigo mais precisa ser discutido. Porque o demônio dentro de nós é discreto. Ele não aparece com chifres e tridente. Ele se esconde por trás do protocolo, da função, da obediência exemplar. E quanto mais silencioso for, mais perigoso ele se torna. Agora pense nisso. Se a obediência pode nos conduzir ao mal sem que percebamos, o que acontece quando, além de obedecer, também começamos a perder nossa identidade? Quando deixamos de ser alguém para nos tornarmos apenas parte de um grupo, um número, uma engrenagem. É essa a próxima peça do quebra-cabeça. E ela é ainda mais sombria, porque quando você para de pensar como indivíduo, o demônio já não precisa se esconder. Ele age com sua voz, com suas mãos, e você nem percebe. Tudo começa com um pequeno deslocamento. Um crachá, um uniforme, uma máscara, um número no lugar do nome. Um rótulo onde antes havia uma história, uma função, um papel, um código. E de repente, você já não é mais você. Você é apenas mais um. No momento em que a identidade começa a se dissolver, a moral também enfraquece. A capacidade de sentir responsabilidade, culpa, empatia, começa a escorrer pelas frestas de um sistema que, aos poucos, te convence de que pensar não é mais necessário e sentir é perigoso. Zimbardo entendeu isso com uma clareza brutal em seu experimento de Stanford. Estudantes comuns, saudáveis, foram divididos entre guardas e prisioneiros. Em poucos dias, a simulação se transformou em pesadelo. Os guardas, jovens universitários, sem histórico de agressividade, mergulharam em comportamentos sádicos, humilhando, agredindo, torturando os colegas. Não porque fossem cruéis, mas porque foram despersonalizados. Vestidos com uniformes, óculos escuros e porretes de mentira, deixaram de ser indivíduos. Tornaram-se funções. Os guardas, a autoridade. E os prisioneiros, com suas roupas padronizadas e nomes substituídos por números, deixaram de ser colegas. Tornaram-se os submissos, os inferiores, os outros. Essa mudança simbólica foi suficiente para acionar um processo psicológico devastador. A perda da individualidade gera a perda da consciência. E quando a consciência se apaga, o demônio acorda. Maquiavel, com sua visão crua e direta da natureza humana, já compreendia essa lógica. Para ele, o povo, quando tratado como massa, como entidade abstrata, era facilmente manipulado, justamente porque deixava de agir como sujeito e passava a reagir como grupo. E o grupo, diferente do indivíduo, não tem rosto, não tem responsabilidade, não tem alma. A despersonalização, então, não é apenas um mecanismo social, é um fenômeno psíquico que corrompe por dentro. Porque quando você sente que não está sendo visto como pessoa, começa a agir como se também não precisasse ver os outros como tais. Surge o distanciamento,
A frieza, a redução do outro a um rótulo, o prisioneiro, o bandido, o adversário, o traidor, o inimigo. E é muito mais fácil ser cruel com um rótulo do que com um rosto. É aí que entra o anonimato. Quando ninguém sabe quem você é, quando você sente que está protegido pela sombra, a tendência é liberar partes de si que nunca ousaria mostrar à luz do dia. O anonimato é como uma libertação, mas de tudo que existe de pior. Zimbardo mostrou isso em outro experimento. Deixou um carro abandonado no Bronx, bairro com alto índice de criminalidade, e o mesmo carro em Palo Alto, uma comunidade pacífica. O primeiro foi destruído em poucas horas. O segundo ficou intocado. A diferença? O ambiente. A percepção de anonimato. Onde ninguém se conhece, onde ninguém é visto, o mal floresce mais rápido. Maquiavel, em sua época, já sabia que o anonimato é um território fértil para o caos. Não por acaso, ele defendia que o poder fosse visível, que o príncipe aparecesse, que sua imagem fosse clara. Porque onde tudo é oculto, tudo é permitido. E onde tudo é permitido, o homem revela seus impulsos mais sombrios. E o que tudo isso tem a ver com a pessoa pura? Simples. O puro, quando começa a perder a noção de si, se torna presa fácil do anonimato e da massa. Porque, ao sofrer uma ruptura de identidade, ele procura se agarrar a algo. E geralmente se agarra à função, ao grupo, ao pertencimento. E, no desejo de não se sentir sozinho ou vulnerável, ele se dissolve na coletividade. E é ali, nesse desaparecimento do eu, que o monstro toma o controle. A despersonalização também pode ser interna. Você não precisa estar uniformizado ou mascarado ou no meio de uma multidão. Basta que comece a se ver como instrumento de algo maior. Estou fazendo isso em nome da pátria, pelo bem da empresa, pelo futuro dos meus filhos. Quando a causa se sobrepõe à consciência, a identidade se torna descartável. Você já não age por convicção, mas por dever ou por doutrinação. E isso não gera apenas obediência, gera convicção cega. E a convicção cega é mais perigosa que o ódio. Porque quem odeia pode parar, mas quem acredita que está certo, não tem freios. E o mais trágico é que muitos que se consideravam bons, justos, puros, encontram nesse desaparecimento de si uma espécie de alívio. Porque viver segundo princípios é difícil, dói, exige escolhas. Mas quando você se apaga e passa a agir apenas como parte de uma estrutura, tudo fica mais fácil. Você já não se culpa, já não questiona, já não sofre, mas também já não é você. E o que ocupa seu lugar? Um reflexo distorcido, uma função, uma persona construída pelas expectativas externas, um eco daquilo que um dia foi autenticidade, mas agora é performance. E essa performance, quanto mais bem executada, mais perigosa se torna. Porque quem atua bem o papel de algoz, mesmo sem perceber, vira um. Maquiavel sabia que todo poder exige teatro. Mas o problema é quando o ator esquece que está atuando. Quando o guarda acredita que é o papel. Quando o fiel acredita que é o escolhido. Quando o puro acredita que a causa justifica tudo. E é aí que a despersonalização completa seu ciclo. O indivíduo desaparece e o demônio assume, com farda, com bandeira, com convicção. Mas esse processo ainda pode piorar, porque uma vez que você não se vê mais como pessoa e o outro também deixou de ser visto como tal, surge o elemento que destrói o último freio moral, a desumanização. Você já deixou de ser você. O outro já não é mais um outro. Agora, ele é só um obstáculo, um peso, um inimigo, uma coisa. E com coisas, você sabe, não se sente culpa em destruir. É com esse veneno que vamos continuar. Porque no próximo passo, a queda acelera. O puro, agora despersonalizado,
aprende a desumanizar. E nesse ponto, o inferno deixa de ser metáfora. Tudo começa com uma simples troca de palavras. De repente, aquele grupo de pessoas que você via como iguais passa a ser descrito de outra forma. São vagabundos, subversivos, parasitas, escória, monstros, animais, inimigos do bem. Ninguém acorda querendo cometer atrocidades, mas quase todo horror nasce de um discurso que parece legítimo. E é exatamente aí que o puro se perde, quando começa a acreditar que está fazendo o bem enquanto destrói o outro. Maquiavel sempre alertou: o bem e o mal são ferramentas, não essências. E quem domina a linguagem, domina a moral pública. O príncipe que quer manter o poder precisa parecer justo, mesmo quando age com dureza. A aparência da virtude é mais importante que a virtude em si. Mas quando isso se aplica ao povo, especialmente ao indivíduo puro, o resultado é devastador. Porque o puro, uma vez ferido e obediente, precisa de uma explicação para a dor que sente e para as atitudes que começa a tomar. Ele precisa de um porquê. E é aí que surgem as narrativas, os rótulos, as justificativas morais. É mais fácil reprimir um povo quando você o chama de ameaça. É mais fácil prender, excluir, torturar, quando o outro já não é visto como humano. E é exatamente isso que a linguagem faz. Ela redesenha a realidade. Zimbardo demonstrou isso em um experimento perturbador com base nas pesquisas de Albert Bandura. 2 grupos de estudantes foram instruídos a punir outro grupo com base em decisões arbitrárias. A diferença? Um dos grupos escutava o outro ser descrito como animais, selvagens. Resultado: os castigos foram muito mais severos. Você consegue perceber o poder disso? Não é só uma questão de contexto ou autoridade. É a forma como nomeamos o outro que define o limite do que somos capazes de fazer contra ele. E quanto mais pura for a pessoa, mais perigoso esse processo pode ser. Porque ela acredita, genuinamente, que está fazendo o certo. E o que antes seria visto como crueldade, agora é justiça. O que antes seria considerado violência, agora é proteção. Tortura se transforma em interrogatório reforçado. Genocídio vira limpeza étnica. O mal veste a roupa do bem e ninguém percebe, porque ninguém quer perceber. Maquiavel dizia que as palavras são tão letais quanto as armas, desde que estejam nas mãos certas ou erradas. O puro, então, entra num novo estágio da queda. Ele não apenas age contra o outro, como passa a acreditar que isso é necessário. E isso é o que torna esse tipo de maldade tão resistente. Ela não se vê como maldade, ela se vê como heroísmo. Sim, o demônio que nasceu da frustração, alimentado pela obediência, moldado pela despersonalização, agora tem um nome nobre: justiça, ordem, dever, salvação. O soldado que tortura acredita estar protegendo sua nação. O inquisidor que queima hereges se vê como enviado de Deus. O fiel que condena o outro por diferença se vê como guardião da pureza. E todos eles, de alguma forma, começaram com boas intenções. É por isso que o mal mais perigoso é aquele que acredita ser o bem. E o mais trágico é que isso raramente acontece em grande escala de imediato. Tudo começa pequeno, com piadas desumanizantes, com comentários aparentemente inofensivos, com pequenas agressões verbais, com silêncios diante da injustiça, com o hábito de repetir narrativas que excluem. O puro começa a se cercar de palavras que transformam o outro em algo menor, inferior, perigoso. E uma vez que essa imagem está instalada, qualquer ato é justificável. Zimbardo dizia que o momento em que deixamos de ver alguém como humano é o instante exato em que abrimos a porta para nosso lado sombrio. E esse lado não precisa ser monstruoso para agir. Precisa apenas ser convencido.
E você sabe qual é o mecanismo mais eficiente para convencer alguém de que está fazendo o certo, mesmo enquanto comete atrocidades? A linguagem. Sempre a linguagem. Maquiavel falava da importância de controlar a narrativa pública, de dar nomes estratégicos às ações, aos inimigos, aos aliados. E isso não é manipulação moderna, é sabedoria ancestral. Mas nas mãos erradas, ou mesmo nas mãos puras, pode se tornar ferramenta de devastação. Porque quando alguém bom aprende a usar as palavras para suavizar os próprios crimes, não há mais freios. O demônio já não vive à espreita. Ele agora fala bonito. Ele justifica. Ele convence. E nesse ponto surge uma última perversão. O orgulho. Sim, orgulho do mal cometido, porque agora ele foi racionalizado, e o puro que já nem sabe mais quem é, passa a defender com fervor as atitudes que o distanciaram de sua humanidade. Isso fecha um ciclo cruel. A pureza deu lugar à raiva, à obediência, à diluição da identidade. E agora, a negação da humanidade alheia. Tudo isso envolvido por discursos suaves, termos técnicos, frases de impacto que escondem os horrores por trás da retórica. E se você acha que está imune, pergunte-se: com que frequência você usa palavras para suavizar comportamentos errados? Quantas vezes já ouviu alguém sendo chamado de animal, lixo, verme e não disse nada? Quantas vezes você próprio usou esses termos sem perceber o que realmente estavam fazendo com sua percepção do outro? Porque é assim que tudo começa. Não com sangue, mas com vocabulário. E quando a linguagem abre esse caminho, a violência deixa de ser um ato de impulso e se transforma em dever. A partir desse ponto, já não é preciso empurrar ninguém para o mal. O puro, agora deformado, corre para ele e se orgulha disso. Mas ainda há um estágio além. Porque quando o demônio se instala de vez, ele começa a sentir algo que antes era impensável: prazer. E esse prazer não é pelo mal em si, é pelo poder recém-descoberto, pela liberdade de agir sem culpa, pela sensação de finalmente estar no controle, depois de uma vida sendo impotente. E é sobre a parte em que o puro se transforma em algoz. E gosta disso. Há algo profundamente perturbador em ver alguém que, até pouco tempo atrás, era considerado bom, justo, confiável, sorrindo diante do sofrimento alheio. Não um sorriso aberto, cruel, caricatural, mas um sorriso contido, quase técnico, como quem sente que finalmente está no controle. Como quem acredita que, ao impor dor, está apenas reequilibrando uma balança que o mundo havia inclinado contra ele. É nesse instante que percebemos: o demônio não entrou pela porta da maldade. Ele nasceu do ressentimento da pureza ferida. E esse demônio não grita. Ele não espuma. Ele age com frieza, com método, com uma racionalidade cruel. Zimbardo viu isso de perto no experimento de Stanford. Um dos guardas, apelidado de John Wayne, começou a aplicar punições criativas, humilhações sofisticadas, jogos psicológicos complexos. E não apenas seguiu ordens. Ele inovou. Sentia-se confortável naquele papel e, de certa forma, vitorioso. Mas o mais inquietante é o que esse comportamento revela: o prazer do poder. Um prazer que muitas vezes se esconde por trás de expressões como "estou apenas sendo firme" ou "agora aprendi a me proteger", mas que, na verdade, é a vingança de um ego que passou tempo demais se sentindo impotente. Aquele que um dia acreditou no bem absoluto, quando se vê traído pela realidade, descobre no poder uma forma de compensação. E isso é devastador. Maquiavel compreendia que todo poder é sedutor, mas também sabia que os que nunca tiveram poder são os mais perigosos quando o conquistam, porque não o encaram com equilíbrio, o encaram como vingança, como revanche, como um grito de "agora é minha vez".
E é exatamente isso que vemos quando o puro cai no abismo. Ele não se torna apenas uma sombra do que era. Ele se torna um novo tipo de criatura. Alguém que aprendeu a legitimar a crueldade como resposta à sua antiga inocência. Alguém que vê o sofrimento do outro não como tragédia, mas como redenção pessoal. Essa lógica é perversa, mas extremamente comum. A criança muito reprimida que se torna o adulto autoritário. O funcionário injustiçado que se transforma em chefe tirano. O crente fervoroso que vira inquisidor. Todos eles têm algo em comum. A experiência da dor não os fez mais empáticos, os fez mais vingativos. E o mais perigoso, eles acreditam que estão certos, que estão agindo com justiça, que o mundo por fim está sendo corrigido. E aí, algo mais profundo ainda acontece. O sofrimento alheio começa a ser visto como merecido. A compaixão, que um dia era parte central da identidade, agora é substituída por uma espécie de desprezo racionalizado. A empatia vira fraqueza, o perdão vira ingenuidade, e o controle passa a ser visto como virtude. Esse é o estágio do prazer no poder, e não qualquer prazer. Um prazer que nasce da sensação de superioridade moral. Porque veja, o puro que se transformou em algoz não apagou suas antigas convicções. Ele as inverteu. Agora, ele acredita que está fazendo o que os fracos não tiveram coragem de fazer. Que sua dureza é prova de maturidade. Que sua crueldade é sinal de evolução. Maquiavel, mais uma vez, nos dá uma lente para entender isso. Ele dizia que a política exige que o príncipe aprenda a ser mau quando necessário. Mas o ponto crucial está nesse quando necessário. O verdadeiro líder maquiavélico sabe que o mal não pode virar hábito, nem vício. Mas o puro que caiu no abismo, ele não aprendeu essa lição. Ele não aplica o mal com cálculo. Ele o aplica com alívio. Porque agora, enfim, sente-se vivo, ouvido, respeitado, temido. E essa sensação, tão adormecida por anos de frustração moral, é viciante. É por isso que muitos dos que mergulham nesse estágio não voltam. Eles constroem um novo eu em cima desse prazer, uma nova identidade, uma nova narrativa. E para sustentar tudo isso, precisam continuar impondo dor, continuar humilhando, continuar dominando, porque no fundo sabem que se pararem, terão que encarar o que se tornaram, e isso seria insuportável. Mais fácil seguir em frente, mais fácil justificar. Mais fácil dizer que o mundo é assim mesmo, e que se alguém está sofrendo é porque mereceu. Nesse ponto, o puro já não é mais reconhecível, e talvez, o que é ainda mais trágico, ele já não se reconheça, mas carrega dentro de si algo que o mantém ativo, uma missão. Porque o próximo estágio dessa jornada não é apenas o prazer de causar dor. É o momento em que o puro transformado em demônio acredita que tem o direito, ou o dever, de corrigir o mundo. E aí, meus amigos, o abismo não tem mais fundo. O poder se torna evangelho, a dominação, doutrina, e o mal, missão sagrada. É essa conversão final que precisamos compreender. Porque quando o antigo inocente se torna o novo justiceiro, a destruição se espalha em nome da verdade. E agora é ver esse justiceiro erguer bandeiras, conquistar seguidores e agir como se estivesse salvando o mundo. É aí que o demônio vira Messias e o ciclo se completa. Não há criatura mais perigosa do que aquela que acredita estar limpando o mundo. Quando o puro se transforma, ele não assume a identidade do vilão clássico. Ele não se reconhece como maligno. Ele se vê como redentor, como necessário, como a mão que corrige o erro, nem que seja com ferro e fogo. E é aqui que a transformação se fecha sobre si mesma, formando um ciclo que parece lógico por dentro, mas é devastador por fora. Lembre-se,
Tudo começou com a ideia de que o mundo era justo e que bastava ser bom para que as coisas dessem certo. Quando essa ilusão se quebrou, a pureza ferida buscou refúgio em estruturas rígidas, regras, obediência, grupos, narrativas. Ao se ver perdido, o indivíduo buscou controle, e quando o controle chegou, ele veio intoxicado de ressentimento. Mas esse ressentimento não se mostra como vingança, pelo menos não de imediato. Ele se veste de missão, de dever moral, de propósito. E é aí que o antigo inocente se torna o novo inquisidor. Maquiavel já alertava que, em política, os piores tiranos não são os cínicos. São os moralistas fanáticos. Aqueles que acreditam estar corrigindo o mundo, que não enxergam suas próprias mãos sujas porque estão olhando para um bem maior, supostamente intocável. O príncipe que governa com frieza sabe até onde ir. Mas o fanático que acha que está do lado da luz, esse não tem freio. Ele mata pelo bem, persegue pelo amor, elimina pelo futuro e ainda dorme tranquilo. Zimbardo enxergou essa dinâmica no próprio experimento de Stanford. Os guardas que passaram a abusar dos prisioneiros muitas vezes se justificavam dizendo que estavam mantendo a ordem, fazendo o necessário, educando. A crueldade deixou de ser um erro ou um desvio. Virou ferramenta legítima, virou política. E você sabe o que torna tudo ainda mais sombrio? O puro deformado atrai outros. Aquele que foi corrompido pelo bem começa a reunir seguidores. Pessoas igualmente frustradas, igualmente ressentidas, igualmente decepcionadas com o mundo. Elas não se juntam por ódio, mas por esperança. E essa esperança é canalizada em direção à destruição. O demônio agora é coletivo. Um grupo, uma seita, um exército, uma ideologia. A pureza original, que buscava apenas equilíbrio e justiça, se torna um instrumento de exclusão. Quem não pensa igual, quem não fala igual, quem não age igual, é inimigo, é ameaça, deve ser eliminado. E o mais trágico, isso tudo acontece sob o nome da virtude. Maquiavel via isso nos conflitos da Itália renascentista, nas alianças santificadas que terminavam em traição, nas guerras em nome de Deus, que deixavam cidades em ruínas. Ele sabia que os discursos mais belos escondem os atos mais sujos. Porque, quando alguém se acredita moralmente superior, não aceita ser questionado. E quem não aceita ser questionado já deixou de ser humano, virou ideia. E ideias absolutas matam. O puro que virou demônio agora se vê como mártir. Cada ato de violência é um sacrifício. Cada injustiça cometida é uma etapa necessária. Cada voz silenciada é uma vitória contra o mal. E é aqui que surge o último mecanismo de autodefesa dessa nova identidade. A culpa desaparece. Porque o mal não é mais mal, é missão. A dor alheia não é mais dor, é correção. E o outro já nem é outro, é obstáculo. Você consegue ver a tragédia aqui? O mesmo indivíduo que lá atrás devolvia carteiras perdidas, cuidava de animais e sonhava com um mundo melhor, agora lidera perseguições, encobre abusos e grita slogans em praça pública pedindo justiça, sem perceber que se tornou o próprio opressor. A pureza, mal compreendida, se transformou em tirania. E esse não é um fenômeno distante, raro, histórico. Ele acontece todos os dias, em empresas, em escolas, em famílias, nas redes sociais, nos discursos políticos, nos pequenos julgamentos que fazemos todos os dias sem nos dar conta. É o policial que se sente enviado divino, o professor que humilha o aluno em nome da ordem, o líder que cancela vidas inteiras por uma divergência moral, o cidadão comum que, do alto de sua integridade, exige punições públicas para qualquer deslize alheio, enquanto esconde os próprios erros sob a capa da boa intenção.
A pureza, isolada da autocrítica, vira arrogância. E a arrogância moral é um dos maiores combustíveis do mal justificado. Maquiavel, em sua brutal honestidade, teria apenas um conselho: desconfie de quem acha que está sempre certo. Desconfie de quem se diz puro demais. Porque quem se vê como impecável acredita que pode tudo. Mas nem tudo está perdido. Ainda há uma última chance. Um fio de luz no meio do caos. Porque assim como a pureza pode cair, ela também pode reconhecer sua queda. E é isso que precisamos explorar agora. Porque a única forma de impedir que o puro caia de vez no abismo ou que o demônio se perpetue no poder é despertar aquilo que foi sufocado desde o começo: a responsabilidade pessoal, a escolha, o ato de interromper o ciclo, a coragem de dizer chega. Porque no final, não é o contexto que define quem você será, é o que você faz com ele. E é essa decisão, íntima, solitária, poderosa, que separa o herói do monstro. Se essa jornada fez você repensar a pureza, o poder e os abismos que nos habitam, então não deixe essa reflexão morrer aqui. Apoie este trabalho deixando o seu like. Não apenas por métrica, mas porque é isso que mantém esse tipo de conteúdo vivo em meio ao ruído da internet. Se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de si a mesma inquietação que move esse canal. Por isso, se inscreva e ative as notificações. Aqui, toda semana, abrimos feridas filosóficas que o mundo insiste em esconder. E agora eu quero te ouvir. Nos comentários me conta, você já viu alguém puro se tornar um demônio? Ou sentiu em si mesmo essa transformação silenciosa? Seu relato pode despertar alguém, pode salvar alguém. E se essa foi sua primeira vez por aqui, não pare nesse vídeo. Explore os outros conteúdos do canal, especialmente os que falam sobre o conceito de virtude, sobre o uso estratégico da crueldade e a psicologia do poder segundo Maquiavel. Porque, como já dissemos antes por aqui, conhecer o mal não é ceder a ele, é aprender a não ser sua próxima vítima. Nos vemos no próximo vídeo.